galera, Gustavo Veloso aqui, tudo bem? Vamos falar hoje de quanto ganha um profissional sênior, tanto na área de cibersegurança quanto áreas aí como inteligência artificial hoje aqui nos Estados Unidos. Você tem um sonho americano, quer mudar para cá algum dia, você é da área de tecnologia, tem talvez interesse em mudar para os Estados Unidos, ou até mesmo muitas posições, né, hoje em dia com trabalho remoto, tem empresas aqui contratando para trabalhar aqui, você fica fisicamente no Brasil, que eu, na minha opinião, acho que até um bom cenário esse, se você conseguir negociar um bom salário. Então eu vou dar uma ideia de salário, tá? Inclusive se você tá num processo seletivo, eu tenho alguns amigos, pessoas que moram no Brasil e trabalham para empresas aqui nos Estados Unidos, ganham em dólar. Vou dar algumas referências de salário aqui para vocês, tá? Acabei achando uma pesquisa bem interessante, tá? Tá aqui, ó, você procurar lá, jogar no Google aqui, ó. Antes da gente falar de quanto ganha, né, profissionais, vamos dar um passo para trás, né, e fazer uma comparação básica de, na média, quanto ganha, né, o salário bruto médio de um trabalhador no Brasil versus Estados Unidos, né? Então, de um trabalhador no Brasil, ó, nominal, $10 mil, $10.500 anuais na média, ou seja, somatória de toda a quantidade de salário, né, riqueza produzido no ano, dividido pela quantidade de pessoas, né, trabalhando. Esse é o valor aqui nominal, tá? Então, assim, um valor médio, ele tem, né, só para dar uma ideia, né, de um pouco de como que o trabalhador médio é remunerado no Brasil. Isso aí, obviamente, né, um profissional de tecnologia tem uma remuneração completamente diferente da média, né? Mas é só pra gente dar uma ideia de como que os dois países se comparam, né? E vamos colocar aqui USA aqui, só pra gente ver. Então, você pegar todo mundo que trabalha nos Estados Unidos, quanto que ganha, e dividir, né, pela quantidade de trabalhadores, vai dar esse valor per capita aí. Olha lá. É esse número aqui, ó, então pra gente comparar. O GDP nominal, né, per capita nos Estados Unidos, em 2024, $85 mil, tá? Contra $10.500 no Brasil, ou seja, trabalhador médio do médio na conta média aqui de GDP per capita ganha mais de 8 vezes o trabalhador brasileiro. Ou seja, o valor hora, né, gerado de um trabalhador médio nos Estados Unidos é remunerado 8 vezes mais do que o trabalhador no Brasil. Por que tudo isso eu tô falando? Porque muita gente fica na cabeça, né, antes de a gente entrar na questão de quanto ganha um cara de tech nos Estados Unidos e tal, você tem que entender que isso reflete também, né, países desenvolvidos no custo de vida também. Então, assim, trabalhador médio ganha essa grana, muita gente às vezes me fala, mas isso aqui lá, bom. Cara, todo mundo ganha relativamente bem para executar a maioria das funções, entendeu? Então, por isso que você vê vídeo às vezes na internet aí que fala, o cara mora nos Estados Unidos, eu chamei o encanador e o cara me cobrou $500, $1.000 para lá trocar a torneira, porque no final da conta, no final do mês, do ano, esse cara que vem trocar a torneira da tua casa entra nessa média aqui, tá? Então, assim, eu sempre falo, né? Se paga bem, mas morar nos Estados Unidos, eu, como moro aqui, eu digo que você gasta bem também. O teu custo de vida é bem alto, então, de repente você vai ver um salário, você ganha tanto, não sei o que lá, não sei o que lá, nossa, vou ficar rico. Não é bem por aí, tá? Então, antes de começar a gente falar de salários aqui nos Estados Unidos, só queria dar essa visão aqui para vocês entenderem um pouco, tá? Tem muito canal que fala de economia, de finanças, não sei o que lá, de custos de vida, quais as métricas utilizam para comparar, né? Não sei quem já ouviu falar de quanto custa um McDonald's no Brasil versus o McDonald's nos Estados Unidos, isso dá base de comparação de quão caro cada lugar é, enfim. Não vou entrar nessas questões, tem canais aí de YouTube aí com pessoas muito competentes fazendo esse tipo de comparação de economias aí, não é meu caso aqui, só queria puxar esse gancho, tá? Para deixar bem claro aí. Então vamos lá, salários, né? E também, né, porque falei um pouco dessa questão do GDP, porque a pesquisa, né, eu vivo a realidade e de repente você aí do Brasil, você vai se deparar com uma pesquisa dessa, você vai ficar vendo só valores médios, igual a questão aqui do valor médio per capita e tal, não sei o que lá. Assim como acho que a maioria das profissões, existem diferenças, abismos enormes em questão de salário, óbvio, né? A média te dá uma referência de quanto o cara se formou na faculdade, tem lá uma certa experiência, ele vai ganhar mais ou menos isso. Um cara de tecnologia ganha na casa aí de $112 mil por ano. Acredito que sim. Na média aí deve ganhar isso aí. Mas tem profissionais que ganham muito, mas muito bem, muito acima disso. E tem profissionais também que ganham abaixo disso, tá? Então por isso que média, é meio óbvio isso aí. Questão salarial aqui nos Estados Unidos, né? Antes da gente falar de valores aí brutos específicos em si, você precisa entender uma coisa também. Se você tem planos
em mudar para os Estados Unidos, é teu sonho viver o American Dream, sonho americano e tal, você precisa entender uma coisa também. A variação de custo de vida em determinadas regiões dos Estados Unidos, ela pode variar bastante também. Então, se você é um cara que, no exemplo aqui na tabela, né, que ganha $121 mil, 246 em Nova York, e ganha $106 mil aqui na Carolina do Norte, mas eu diria, o trabalhador ganha $106 mil na Carolina do Norte, ele tem uma qualidade de vida melhor do que o cara ganhando 121 mil em Nova York, tá? O que eu quero dizer com qualidade de vida melhor? Quero dizer o seguinte, boa parte do custo de vida das pessoas aqui nos Estados Unidos está muito atrelado ao custo de moradia. E essas cidades satélite, vamos dizer aqui, onde todo mundo quer fazer negócio, toda empresa, né? A maioria das empresas tem um escritório legal, uma representação, ou é fundada em Nova York, ou é fundada e tem uma grande representação na Califórnia, por exemplo, esses dois principais locais, existe uma demanda maior de pessoas querendo morar nesses locais, né? Então, ou seja, por exemplo, o teu custo de vida para você pagar um aluguel num lugar desses aqui é muito mais alto do que um aluguel num lugar desse aqui. Então, o que acaba acontecendo? É aquilo que muitas vezes você vê em documentário, em TV, sei lá, o cara mora num apartamento super minúsculo em Nova York e o aluguel que ele paga naquele pequeno apartamento, se ele morar aqui na Carolina do Norte, ele mora numa baita de uma casa que parece uma mansão, entendeu? Então isso reflete na qualidade de vida, né? Se você vai morar melhor, custo, né, de alimentação aqui é muito mais caro, então se você vai num supermercado aqui, o preço das coisas aqui é muito mais caro que um supermercado aqui. Então às vezes a mesma banana que aqui você paga X, às vezes aqui você paga metade do preço na banana, metade do preço no ovo. Isso no final das contas reflete, né, em quanto você gasta por mês, tá? Então é isso, mas por outro lado também muitas vezes os melhores empregos, as melhores oportunidades estarão aqui também. Então meio que você vai ter que achar aí um balanço aí, ver o que faz mais sentido para você no teu momento de carreira ou família, etc e tal, tá? Então só para deixar claro, você precisa, antes de mais nada, se a tua intenção é morar, né, fisicamente, né, mudar para cá, a questão da onde você vai estar e custo de vida precisa ser muito levado em consideração, né? Então ele dá aqui, né, tá vendo? Chama um mapinha bem legal, né? Ó, salários nos principais tech hubs dos Estados Unidos. Tô achando aqui, eu morei já em Boston, né? Boston é um tech hub nos Estados Unidos, na minha opinião tá faltando aqui. Deveria estar aqui, né? Aqui no canto superior aqui do tela, mas sem dúvida nenhuma, para quem trabalha em tech, Silicon Valley é o principal lugar, né? Los Angeles está ali próximo, tal. Então Califórnia em si é o principal ponto de tecnologia nos Estados Unidos. A região do Texas também cresceu bastante, Dallas aqui, Fort Worth. Eu hoje já não viajo muito para lá em um dos escritórios da Microsoft, mas viajava bastante pro Texas, muitas empresas de tecnologia, Austin, por exemplo, Chicago aqui na região central dos Estados Unidos também é bem grande, e essa região aqui do Nordeste dos Estados Unidos, né, que é composta aqui de Nova York, New Jersey, Connecticut, Boston, né, que fica em Massachusetts, Baltimore aqui na região de Maryland, né, perto aqui da capital dos Estados Unidos, né, Washington DC e tal e tudo mais, então essa região também são polos bastante grandes aí de tecnologia. Nesses polos aqui é onde eu falei que normalmente o custo de vida nessas regiões aqui é bem mais alto, tá? Então, né, Silicon Valley, por exemplo, aqui, ó, paga um salário mais elevado em relação ao Texas, mas mesmo entre esses próprios hubs aqui, eu adianto que essa diferença aqui de 20 e poucos mil dólares aqui na média aqui vai ser consumido em um aluguel maior, em despesa no supermercado, por exemplo, você vai precisar pagar uma babá, você tem filho, você precisa ter uma babá para cuidar do seu filho algumas horas do dia lá. O valor hora dessa babá numa região dessa custa muito mais que o valor hora aqui e tal, então tudo isso precisa ser bem avaliado aí se você realmente quer fazer uma mudança de carreira para cá e tudo mais, tá? Bastante dado, né? Bastante informação aqui de quanto se ganha aí um profissional. Nos Estados Unidos inteiro, um profissional aí já, vamos dizer, sênior aí, talvez, ele até fala aqui, né, mais de 15 anos, eu diria um profissional com pelo menos 10 anos de experiência na área aí. Em boa parte dos Estados Unidos eu não acho que vai ser difícil, na minha experiência prática, muitos recrutadores sempre acabam me ligando para participar em processo seletivo, eu acabo ouvindo, né, ó, mais ou menos a faixa salarial dessa empresa, disso, daquilo é tanto, é X e Y. Não é difícil um profissional sênior na área de tecnologia, tanto um desenvolvedor quanto um arquiteto de cloud, um cara de cibersegurança. As vagas de AI hoje estão pagando acima, de fato, mas se a gente descontar AI por enquanto aqui, não é difícil achar vagas aí que pagam 130 mil dólares ou acima aí disso aí, né? Então se a gente pegar 130 mil dólares
dólares, né? Multiplicar pelo câmbio de hoje, 5,4 mais ou menos, do real. A gente tá falando aí de um salário anual, e aqui, um salário anual de cerca de 700 mil reais aí. E detalhe, salários aqui nos Estados Unidos, eles são visualizados e negociados como a tua compensação durante o ano, tá? Então, assim, você pega a somatória, né? Você ganha, exemplo, 10 mil todo mês, 10 mil vezes 12, então você tem um salário anual de 120 mil dólares. Então, você negocia através de salário anual, não é igual no Brasil que você negocia um mensal ali, né? Falar, é 10 mil, é 20, é 50 mil por mês, que é compensação anual, tá? Beleza? Fiz um vídeo, né, recentemente sobre a certificação que eu obtive como engenheiro de inteligência artificial, tá? Ter certificações é um diferencial no currículo. Muitos aí vão argumentar e falar, mas certificação é isso, é aquilo. Tem gente que fala que não acha válido, é perda de tempo, tal, não sei o que lá. De fato, eu concordo, tem muita gente, e eu conheço, trabalho com centenas de profissionais, tenho contato com muita gente, inclusive com profissionais que estão do lado do meu cliente, enfim, tudo mais. E certificação não é garantia que o cara sabe, é o cara que manja de tudo, tá? Mas, qual que é a minha dica para você que tá na dúvida? Investe numa certificação ou não sei o que lá? Cara, investe, porque certificação é o diferencial. Quando o cara tá lá olhando o teu currículo aqui, ó, o currículo do Gustavo com certificação e o currículo do João sem certificação. Cara, meu currículo vai destacar, vai estar muito na frente do cara sem certificação, tá? É a realidade. É assim que eu vejo, eu participo de processos aí de seleção de profissionais para contratar pro meu time aqui, entrevista. Cara, minha liderança, meu chefe, os caras sempre pesam, o cara tem essa certificação, isso, aquilo. Cara, no final pesa, tá? O cara sem certificação, ele tem que se provar muito mais, tá? Para realmente falar, putz, o cara não tem mais, o cara manja demais, o cara é monstruoso. E muitas vezes você não tem essa chance logo nos processos seletivos de se mostrar a esse nível, entendeu? Às vezes o cara é muito bom, mas, a comunicação não é tão boa, o cara às vezes é mais introvertido, mais tímido e tal, não consegue passar essa comunicação durante o processo, estabelecer essa comunicação de credibilidade que o cara manja muito naquela determinada área técnica lá. E depois, né, depois da entrevista ali, nos briefings ali entre os entrevistadores, cara, mas esse cara tem certificação, tal, o cara ali meio que não consegue se vender bem, entendeu? Então, assim, se você não tem certificação, você vai ter que se vender muito bem e você vai ter que ser realmente muito bom acima do cara com certificação. É a realidade. É da gente discutir, né, de novo. O cara que tem certificação manja ou não manja? Tudo depende, né? Se você não assistiu meu vídeo, vai lá, assiste o vídeo que eu acabei de comentar, onde eu me certifico como engenheiro de AI, o que eu fiz para poder passar no exame. Então, se você vai ver que se você estudar de forma séria, concisa, visando aprender e ganhar conhecimento, você vai ver que a certificação vai agregar muito para você. E se você às vezes não tem experiência, né? Como que você ganha experiência se você nunca trabalhou, não tem o conhecimento técnico? A certificação através dos laboratórios, de exercícios, de uma série de desafios ali que você vai ser imposto. Naturalmente você vai ter algumas situações que você vai ganhar uma experiência mínima ali, mesmo você não tendo experiência prática num projeto de verdade, aí vendendo um projeto tipo uma empresa, alguma coisa assim. Então, sim, eu acho super válido, mas quando eu tô comparando currículos, o cara da certificação de fato destaca, mas eu vou querer ter uma conversa com o cara também que não tem. Vai que eu tô deixando um talento aí de fora, mas nem todo entrevistador tem esse mindset aí. Eu falo isso que, cara, dezenas de pessoas eu já conversei, já tive processo de entrevista e já realmente encontrei bons profissionais sem determinadas certificações e maus profissionais com muita certificação. Então, mas na média, o cara com a certificação adequada para o que ele faz, geralmente se destaca mais, tá? Então, é isso, tá? Então o que a gente viu, né? Aqui ele até dá uma lista, ó, se você também, dependendo da área onde você tá ali, fala, ó, quais são as principais certificações aí, onde, ó, tá vendo? E anos de experiência, tal, não sei o que lá, se você tá na dúvida. Eu já fiz conteúdo no canal, né? Eu sou certificado CISP, né? CISSP, né? Então, tá vendo? Uma certificação que tem bastante profissional certificado, bastante procura, né? Uma certificação super difícil de se certificar na área de cibersegurança, mas que te dá bastante visibilidade no mercado aí. E aí, beleza. Então, assim, quanto que ganha, já deu pra dar uma ideia na média quanto ganha um profissional. Aí eu tava dando uma olhada, né? Aí, isso é a média, né? É os acadêmicos aqui colocando
colocando os valores médios aí, né? O papel, a pesquisa. E na prática? Na prática, eu tava dando uma pesquisada. Cara, sugiro todo mundo fazer isso aqui. Abre o LinkedIn, tá? Pega uma região aí, Estados Unidos, e começa a fazer uma pesquisa. Dependendo, se você tá em TI, o que você faz, procura quanto ganha mais ou menos a tua função equivalente aí nos Estados Unidos. E eu tava achando algumas funções aqui, né? Agora vamos um pouco aqui, ó. Data Engineering, né? Então a gente até eu fiz o vídeo recente da certificação de engenheiro de AI, tá? Então, assim, isso aqui seria uma função, né? O cara super sênior que é o gestor de um time de engenheiros de AI, por exemplo. De quanto um cara desse, né? Todo mundo, acho que a maioria assiste Netflix, né? Então pega a empresa Netflix aqui para você ver quanto uma Netflix paga para um cara chefe da parte de engenharia de AI. Então olha só que interessante os dados aqui, ó. Foi postado há 2 semanas atrás, mais de 100 pessoas clicaram em aplicar para essa vaga, ou seja, olha a concorrência da vaga. E aqui ele dá uma estimativa de quanto essa vaga paga, tá? Eu vou explicar, você fala, pô, mas aí lembra que a gente falou, que eu falei, né? As vagas aqui você negocia por ano. Então aqui tá falando, pô, paga de $360 mil ano até $920 mil ano. O que é isso, Gustavo? Por que essa variação toda? Aqui a maioria das empresas, isso é um negócio que é interessante, que no Brasil não tem muito dessa cultura, né? Talvez para cargos assim, muito mais de liderança, assim, eu digo o cara já executivo, presidente, vice-presidente, esses caras assim recebem esse tipo de remuneração, mas aqui nos Estados Unidos é muito comum vagas aí mesmo você um engenheiro de redes de AI, um profissional de cibersegurança, enfim, você trabalha na área de compras, trabalha na área de finanças e tal, vagas aí seniors ou de gestão assim, com um gerente ou um diretor, que é muito comum que as empresas também te remunerem através de uma remuneração variável. Então o que é isso? Geralmente, primeira parte aqui, a remuneração fixa que o cara vai receber, ou seja, o salário fixo que ele vai receber, então se a gente pegar e dividir por 12, vai dar algo como $30 mil por mês. Então, assim, mais ou menos essa é a remuneração fixa do cara, tá? Não dá para eu afirmar que isso aqui, né, de 360 a 920, 360 é a remuneração fixa do cara. Pode ser um pouco diferente dessa estrutura, mas só para ficar fácil o exemplo aqui. Então, vamos imaginar que o cara recebe aqui, negociou que o salário, vira e tal, e a Netflix fez uma proposta pro cara de $500 mil por ano. Cara, pode ser que o cara recebe mais ou menos metade disso como remuneração fixa, ou seja, $250 mil fixo, dividir por 12 vai dar, sei lá, 20 mil por mês. Os outros 250 mil são remunerações variáveis, ou seja, está atrelado a bônus, performance, enfim, valores aí que são negociados aí durante a contratação. Particularmente dessa remuneração variável, as empresas elas pagam você através de equity, né? O que é equity, Gustavo? Equity é ação. Então essas empresas são listadas na bolsa, você não consegue através da tua plataforma de investimento lá no teu banco lá falar, eu quero investir $10 mil no, sei lá, na ação do Banco X, do Banco do Brasil, da empresa tal. Netflix é listada na bolsa aqui, você consegue ir lá e investir $10 mil na Netflix. Então, como parte da tua remuneração, a Netflix te paga lá, por exemplo, sei lá, como bônus, né? Se você bater a meta, o que foi definido lá, $100 mil por ano de ações da Netflix. Então, parte da tua remuneração vai ser através de equity, tá? O que eu recomendo você a fazer? Aí você dá uma olhada, né? Então, olha só, ser minimamente elegível a se aplicar para essa vaga, olha o nível de experiência. Então, a gente falou um pouco das experiências lá, quando um cara sênior tem que ter mais ou menos 10 anos e tal. Para essa vaga aqui, ó, no mínimo 8 anos de experiência em engenharia de dados, tá? Você tem que ter uma bagagem bem forte em linguagem de programação e linguagem de SQL, olha lá. 4 anos em experiência como liderança em área de engenharia. O range, né, que se paga para essa vaga aqui, varia de 360 mil a $920 mil. Então pensa, cara, se você é o cara e para você, com certeza, cara, isso não é o tipo de vaga que se você é um profissional aí, mesmo sênior, tem alguns anos de experiência, por exemplo, você tá querendo vir do Brasil, dificilmente é uma vaga que você vai conseguir, vamos dizer, aterrissar diretamente, né? Você precisa ter já uma bagagem aqui nos Estados Unidos, ter referência aqui para você ser contratado. Então, quem é o típico cara que vai ser contratado para uma vaga dessa? É um cara que já executa uma função similar dessa em uma empresa de tecnologia grande já aqui nos Estados Unidos, tá? Então, por exemplo, o cara, sei lá, trabalha na Google, o cara trabalha na Meta, o cara trabalha na Microsoft, é uma função mais ou menos desse nível, é o cara mais ou menos que vai conseguir aplicar aqui e vai ser bem cotado para essa vaga. Vindo de fora, assim, é mais difícil porque, cara, você não tem referência nos Estados Unidos, não tem nada, mas enfim. Então, né, quanto que ganha um cara desse a Netflix paga? Porra, ó, meu, de 360 mil a 920. Vamos imaginar que você é o cara, você conseguiu receber essa oferta para não ser o topo aí, 900 pau. Cara, a gente tá falando em um salário de
quase 5 milhões de reais por ano como um gestor, um gerente de engenharia de dados para a Netflix, né? Então esse é o salário aí. De novo, esse salário vai ser dividido, como eu falei, uma parte fixa, uma parte variável através de bônus em dinheiro, equity e tudo mais, tá? Acho que deu para dar mais ou menos uma ideia de quanto pode ganhar um profissional. Então a gente fala um pouco de valores médios aí, quanto que se forma na faculdade, trabalha alguns anos aí em algumas empresas, ganha um pouco de experiência, quanto ele vai ganhar mais ou menos na média e quanto ganha um cara top, né? Então a gente foi mais ou menos os dois extremos aí. Aqui eu acho que seria um bom exemplo de um cara top de mercado aí, com muita experiência. Então dá para você vindo da média, né? Que a gente comentou lá atrás na pesquisa, até isso aqui é a faixa salarial de um cara, cara super sênior, um cara top de mercado na área de tech aqui nos Estados Unidos. Beleza, galera? Acho que é isso aí. E detalhe, eu tinha anotado aqui, tava esquecendo de falar. Uma coisa que o pessoal me pergunta e também acho que vale sempre, é bom falar, né? Nível de concorrência também aqui nos Estados Unidos é completamente diferente do nível do Brasil, né? Então sempre falo. Muitas pessoas, assim, do mundo inteiro, o pessoal quer morar nos Estados Unidos por, enfim, evoluir na carreira, trabalha para uma empresa daqui e tal, e, sei lá, em algum momento voltar para o seu país de origem e tudo mais. Mas o que isso acarreta, né? Acarreta numa, como eu posso dizer, uma competição muito grande. Então, assim, estando em tecnologia, eu vejo que, por exemplo, asiático e indiano, né? Eu tô separando indiano porque, cara, é um grupo muito grande, né? E asiático pode ser composto por... Tem japonês, tem chinês, tem coreano, tem uma série aí de grupos aí dentro da Ásia. Mas o indiano em específico, cara, eles são caras extremamente competentes na área de tecnologia. São caras muito esforçados. Eles, naturalmente, eles já vêm com inglês, tá? Então, você vem pra cá, uma coisa que eu também não abordei. A gente tá falando mais de salário, tá? Mas acho que vale a pena abordar alguns pontos, né? Cara, pra você vir pra cá ou trabalhar pra um time daqui, mesmo morando no Brasil, você tem que estar com o inglês muito bem afiado. Comunicação, principalmente para vagas sênior. Quanto mais sênior você mais comunicação, mais liderança você vai ser envolvido. A gente não precisa nem estar falando desse tipo de vaga que, vamos dizer, é o top do top de uma vaga técnica, mas até uma vaga sênior, mais onde você não é um gestor, não é um líder no papel, mas você acaba exercendo funções internas de liderança dentro dessas posições. Liderança para puxar treinamento pro teu time, ajudar colaborador, ser mentor de pessoas júnior entrando no time e tudo mais. E para isso você precisa dominar o inglês e ter uma boa comunicação, uma boa oratória, né? Por que eu falo isso? Porque eu vejo às vezes muito profissional brasileiro que eu trabalho e tal, e vem pra cá e em primeiro 2 anos bate muito cabeça, sofre muito com a adaptação aqui. Uma das coisas é a questão do idioma, né? O cara às vezes não evolui muito porque o cara não consegue se comunicar direito, né? Não tem jeito. Conseguir se comunicar aqui leva tempo, você tem que estar morando no local para realmente desenvolver uma melhor fluência no idioma. Eu tô falando isso por quê? Porque o indiano ele já tem, né, o inglês como um dos idiomas deles lá, além do hindu. Então eles já vêm, apesar de muita gente às vezes brincar com sotaque e tal, eles vêm com o inglês já 100% fluente já, e eles não têm dificuldade em relação a isso. Enquanto nós brasileiros, muitos de nós temos essa dificuldade dessa adaptação. Então, assim, a concorrência, principalmente que nem eu comentei, de asiáticos, indianos, é muito grande. Então você competir nesse mercado é um mercado muito competitivo, tá? Não é fácil. Então, assim, para realmente você se destacar aqui, você tem que estar entre os melhores. Vai de novo com o que eu falei no começo do vídeo. Cara, você tem que ter certificação, você tem que ter uma boa experiência para você poder avançar, porque o teu concorrente aqui, principalmente indianos, eu vejo, cara, os caras destroem em buscar certificações, eles trabalham cargas horárias absurdas, eu sinceramente não sei como eles fazem, mas me impressiona, tá? Eu acho que é mais isso em termos de principais insights aí que eu queria passar para vocês. Assim, e aí fazendo, para finalizar, um comparativo com o Brasil, por exemplo, no Brasil, falta a gente falar um idioma, né? O português, que é um idioma não é tão falado mundialmente, né? Diferente de um espanhol, por exemplo, que tem muitos países que falam. O inglês é uma linguagem universal, então o mundo inteiro fala. Então a gente meio que fica numa condição privilegiada, eu diria. Eu digo assim, o cara que é um bom profissional no Brasil, em tecnologia, né? Tô falando de tecnologia aqui. É muito mais fácil, na minha opinião, ele se destacar no Brasil do que se destacar aqui. Por quê? Porque ele não tem tanta concorrência, tá? Então, falei tudo isso aí em relação aos indianos, os asiáticos e tudo mais, e como a concorrência aqui nos Estados Unidos é brutal para falar o quê? A concorrência no Brasil é muito mais fácil.
Basicamente você está competindo com o profissional local. Então assim, a gente acaba não tendo muita concorrência no mercado de trabalho além da concorrência local. Então é mais fácil, mais simplificado. Você com um bom currículo, né, com boas referências, boas certificações, se destacar muito mais no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, tá? Apesar de vocês verem salários muito bons aqui, é algo que precisa ser também levado em consideração. Deixa um like, assina o canal e encaminha aí para os seus amigos aí que tenham, né, curiosidade aí em relação a quanto que se paga, né, quanto que é remunerado um profissional de tecnologia nos Estados Unidos. Forte abraço aí e até mais.